Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao Branch e também criar uma conta no GitHub, né, e fazer os nossos primeiros comandos lá. A ideia da aula de hoje é a gente verificar como que ficou o nosso trabalho, o nosso projeto na última aula. Tá? Então, para isso, vou mostrar para vocês aqui usando o git log, dando git log ---- online, tá? Para mostrar de forma resumida o que aconteceu no nosso trabalho na última aula. Tá? Então nós temos isso aqui. Tá? O nosso último nós tentamos fazer um mesh, né? Na verdade nós fizemos um mesh, tá? Só que a gente tem que observar uma questão lá no nosso mesh. Se vocês observarem na apostila de vocês lá e também no conteúdo da última aula, ele acabou por fazer a mesclagem, porém ele não incluiu o nosso commit. Por que aconteceu isso? Tá? Isso aconteceu porque eu fiz com vocês lá a alteração na estrutura, né, na branch estrutura, e não fizemos alteração na branch master. Tá? Então o que acontece? Quando ele acontece esse problema, não diria que seja um problema, né? Mas quando ele acontece isso, o que vai fazer? Ele vai pegar e vai fazer a mesclagem, porém ele não vai fazer o commit. Vocês notem que ele não aparece aquela mensagenzinha que nós colocamos, tá? Que era mesclando master a estrutura, então ele não aparece isso. Como que uma outra forma da gente utilizar é fazer o merge, a gente fazer o merge comitando as alterações. Tá? Se vocês voltarem no final do último vídeo lá, vocês vão ver que tem uma opçãozinha lá onde ele fala que o menos "-m" foi ignorado. Tá? Eu detalho isso bastante na apostila de vocês. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as alterações no branch master, fazer a alteração no branch estrutura, as duas, né, nas duas, para daí então a gente poder mesclar e fazer o commit. Tá? Então a intenção da aula passada era justamente mostrar para vocês como que funciona, né, a forma de merge. Tá? Então nós temos um merge que ele não fez o commit, tanto é que se vocês observarem aqui, o read ele aponta para o master e coloca o master na mesma situação de estrutura. Se vocês acessarem fizerem o git checkout e acessar master, vocês vão ver que ele tem o mesmo que estrutura, eles estão mesclados, porém ele não gerou o commit. Então a ideia é que a gente gere o commit a partir de agora, tá? Eu vou mostrar aqui como que está o que a gente tinha deixado, né? Nós deixamos assim o nosso index HTML. Vou executar ele aqui. No browser ele vai aparecer dessa forma aqui. Tá? Então, tudo que nós fizemos foi alterado. E nós estamos dentro do branch. Vou botar aqui. Nós estamos dentro do branch. Eu vou colocar git branch para verificar. Tá? E nós estamos dentro do branch master. Beleza. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa, nós vamos fazer uma alteração no master. Tá? Então, no master, nós vamos voltar aqui no nosso index.html e vamos fazer uma alteraçãozinha bem aqui, ó. Olá mundo, né? 01. Vamos fazer alteração nesse nosso título aqui, tá? Fiz a alteração, Ctrl S para salvar, tá? Vou aqui no meu Git, né? Git status, vocês já sabem disso, né? Verificar o que foi alterado. Né? Nós alteramos aqui em master, alteramos o nosso index. Então aqui o que nós vamos fazer? Git, né? E vamos comitar essa alteração. Git commit -a m, né, da mensagem. Então a gente já está adicionando e colocando a mensagem indicativa. Então vamos colocar aqui, ó, alterando o título. Tá? Essa alteração não tem nenhum caráter estético, né? É só para que a gente é didático mesmo, para que a gente veja como é que funciona, tá? Então vamos alterar aqui. Ele gerou o commit, tá? Agora nós vamos entrar dentro da nossa branch estrutura, né? Então git checkout
estrutura. Opa, não tem essa branch, né? Tem que ter um Ezinho aqui. Tá? Pronto. Mudamos para nossa branch estrutura. Tá? Vamos dar mais um git branch aqui só para garantir. Para saber realmente onde nós estamos. Ó, estamos em estrutura. Tá? Agora que estamos em estrutura, nós vamos voltar aqui no nosso index. Tá? Vejam que ele retornou para a versão que nós estávamos aqui. Tá? Não tem Olá Mundo 01 ainda. E nós vamos fazer uma alteraçãozinha aqui. Ó. Nós vamos alterar no nosso segundo parágrafo. Nós vamos colocar aqui o nosso style. Tá? Nós vamos fazer mudar a cor dele aqui. Tá? Nós vamos colocar ele numa cor Ctrl Shift C para escolher uma cor aqui. Como ele está laranja, vou colocar verde para dar um contraste. Tá? Feito isso, vamos salvar. Eu vou atualizar lá o site para ver como é que ficou. Tá? Então ficou verde aqui esse nosso parágrafo. Tá? Essa foi a alteração. Aí voltamos lá no nosso Git, no nosso CMD. Vou colocar aqui um Git status novamente para verificar a alteração que aconteceu. Ó, aí ele vai mostrar. Naquela alteração que nós fizemos lá, nós estávamos dentro do branch master. Agora nós estamos dentro do branch estrutura, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, vou comitar. Então git commit -am e vou fazer aqui o que eu vou descrever o que eu fiz. Eu fiz alterando cor do parágrafo. Tá? Alterando a cor do parágrafo. Vou dar um enter aqui. Fez o commit. Tá? Ele fez o commit. Aí agora sim eu vou fazer o merge. Tá? Eu vou fazer o merge juntando os dois aqui. Eu vou dar um git log para vocês observarem. Menos online. Para vocês observarem o que foi feito. Tá? Então aqui nós estamos dentro de estrutura, alterando a cor. E agora eu vou sair de estrutura e vou voltar para o meu master para poder assim fazer a mesclagem dos dois. Então eu vou digitar git checkout master, né, que é para onde eu quero ir. Pronto, mudei para master. Vou dar um git branch só para mostrar onde estamos aqui. Estamos em master. Vou dar o git log -online em master para a gente verificar a diferença em relação ao outro comando que fizemos em estrutura. Olha aqui, ó, estamos dentro do master, ele está apontando para master e está dizendo que fez alteração de título. Então quer dizer assim, que em uma versão nós temos a alteração na cor, e em outra nós temos a alteração no título. E agora nós vamos fazer o merge, né? Vamos fazer o merge de master, observando que nós estamos dentro de master, tá? Vamos fazer o merge vamos mesclar a estrutura, tá, ao master. Então, git merge, tá? Estrutura -m, que é a mensagem indicativa, e vamos colocar aqui, ó, mesclando estrutura ao master, ou mesclando o master à estrutura, enfim, tá? Vou fazer ficar mais bonitinho, vou fazer mesclando master a estrutura. Vou tirar esse acento aqui, porque senão ele vai mostrar sem o TF8. Então vamos lá. Ó,
aqui ele já realmente fez, né? Ele fez um merge com o commit, tá? Ele não ignorou o nosso "-m". Para verificar se realmente foi feito aqui, tá? Nós vamos colocar aqui git range -- no merged, para ver se existe alguma branch que não foi mesclada, então não tem. E eu vou colocar agora um git log -- online para verificar como que está a estrutura, tá? Então agora sim, ó, nós temos o master aqui, ó. Tá, notem que a gente tem mostrando aqui, ó, master, né? Está apontando para o master, mesclando master a estrutura. Então quer dizer o seguinte, que dentro do meu master agora, quando eu atualizar, eu tenho tanto a alteração feita no Olá Mundo 01, quanto eu tenho, né, a alteração feita lá na estrutura, que era a alteração da cor, certo? Então, assim, só para ficar entendido, nós havíamos feito um git merge, né, sem fazer alteração em uma das branches, tá? Então ele vai gerar ele vai gerar o git, ele vai mesclar, porém ele não vai gerar o commit, tá? E depois nós fizemos a alteração nas duas e utilizamos, realmente ele fez ele fez um merge, né? Ele mesclou as duas. E notem que agora ele não faz como fazia antes, ele não simplesmente aponta o master para o mesmo commit de estrutura. E sim, o master a partir de agora, né, ele está mesclado com a estrutura e está mostrando aqui o nosso commit, tá? Que foi mesclar master e estrutura. Tá? Então, seria essa a ideia de trabalhar com mesclagem utilizando o mesh. Agora, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Tá? Eu havia falado para que vocês criassem uma conta no GitHub. Né? Eu vou voltar aqui. Tá? Pedi para que vocês criassem uma conta no GitHub. Tá? E o que seria o GitHub? Tá? O GitHub, ele é uma ferramenta para que você consiga armazenar os seus projetos, repositórios, enfim. Tá? E ele funciona como sendo uma rede social para desenvolvedores. Então, hoje, né, o GitHub está com 50 milhões de desenvolvedores. Isso em projetos, né, é exponencial. Então, digamos que cada desenvolvedor que tem aí, né, cada conta que tem aí desenvolvedor, ele tenha lá, sei lá, seus 10 projetos. Então são muitos projetos e na verdade existe muito mais. Existem empresas que trabalham, né, junto com o Git. E ela é o GitHub, né, e ele é uma ferramenta extremamente utilizada e uma ferramenta extremamente acertada para quem trabalha com versionamento. E dentro do GitHub ele também é usado para fazer controle de versão dos nossos projetos. No início de 2018, o GitHub ele foi comprado pela Microsoft, então ficou aquele comentário, né, se será que seria ainda gratuito ou não. Né, e existe a possibilidade hoje de você ter um repositório, né, ter uma conta para criação de repositórios públicos e repositórios privados. Vamos dar uma olhada aqui em planos. Tá? Hoje o GitHub com planos livres, né, ele agora é gratuito para equipes, tá? Isso não tinha antes, eram limitados a equipe. Hoje ele é livre para trabalho em equipe. Você pode criar, antes você só podia criar repositórios públicos, né, com a conta livre. Hoje você pode criar repositórios públicos e repositórios privados ilimitados, né, colaboradores limitados. Então, enfim, eu recomendo que seja feito por vocês, né, para a gente utilizar nessa aula, uma conta
uma conta gratuita, né? E ele aceita também uma quantidade de colaboradores ilimitados, tá? Então, feito isso, né, para você fazer uma conta no GitHub é muito simples. Ele vai pedir um nome de usuário, tá? Desde que vocês busquem lá um nome de usuário que não esteja sendo utilizado, né? O e-mail que vocês vão utilizar lá, uma senha. E depois que vocês criar, eles fazem um testezinho aqui para você verificar, mudar uma figura de posição. E depois que você fizer esse teste aqui, fizer o cadastro e criar a conta, ele vai pedir uma confirmação no e-mail. Então você vai acessar, depois que você colocar o e-mail aqui, né? Coloca um e-mail válido, né? Que depois que você acessar esse e-mail, depois que você cadastrar esse e-mail, eles vão mandar um e-mail de confirmação. Você vai clicar nesse e-mail de confirmação e vai confirmar sua conta. Beleza? Aí após isso, vocês vão criar os repositórios de vocês. Eu vou entrar em uma conta que eu fiz para que a gente trabalhe. Em uma conta que eu fiz para que a gente utilize nessa aula. Errado, Rogério. Ah, tá. Nome errado, né? Rogério PSDev e assim. Pronto, foi. Tá? Aqui, quando vocês entrarem no GitHub de vocês, tá? Eu já criei aqui 2 repositórios para teste, que é justamente o que eu estou utilizando para trabalhar com vocês lá. Aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, né, vocês já criaram, digamos, tenham criado a conta de vocês lá, nós vamos criar um novo repositório. Tá? Vamos criar um novo repositório, eu vou chamar esse novo repositório chamado de PW, tá? Que é o mesmo nome do nosso repositório lá. Aqui eu tenho a opção de dar uma descrição para ele, eu vou colocar aqui que é a do curso FIC, Programador Web. Aqui eu tenho a opção de deixar ele público ou privado. Essas questões de público ou privado é que qualquer pessoa na internet, né, pode ver esse repositório, tá? Pode ver, pode baixar. E privado, né, você escolhe quem pode. Então, geralmente, esses repositórios privados, eles são para empresas, né? E mesmo que eles sejam públicos, você pode ver o repositório para questões de consulta e também para trabalhar como forma colaborativa. Você pode colaborar com algum projeto, tá? Mas você baixa ele, mas você não consegue fazer alteração, e essa alteração ela só é feita desde que tenha autorização do, do usuário, do dono do projeto, certo? Aqui embaixo ele tem aquela opção, de inicializar um READ, né? Que é justamente um documento informativo sobre o projeto. Ele é como se fosse um documento de texto, porém ele tem uma marcação, ele é mais parecido com HTML. Aqui embaixo tem aquilo que nós vimos sobre o Git Ignore, né? Então eu tenho vários Git Ignore aqui, então digamos que eu fosse criar um, um projeto Android, então eu só selecionaria ele aqui, né? E ele já traria todos a maioria dos documentos que eu gostaria de ignorar caso, né, eu fosse criar um projeto Android. Aqui embaixo eu posso escolher a licença para esse meu repositório. Tá? Geralmente a gente utiliza a licença do MIT, né, que essa licença ela afirma que qualquer pessoa que tem uma cópia do software e seus arquivos de documentos, né, eles podem usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir, vender cópias, né, desde que, né, ele mantenha o copyright, né, da cópia da licença. Então,
Feito isso, né, eu coloquei a licença aqui, vou criar o meu repositório. Tá? Criei o repositório que ele vai ter a licença, né, aqui em cima nós vamos trabalhando essas ações à medida que nós formos mexendo no projeto, tá? Então não se preocupe com isso. Aqui ele já vai trazer que tem aqui o master, né? Eu tenho aqui a minha branch master. Eu já tenho uma branch, não tenho nenhuma tag, mas à frente nós vamos ver como é que funciona cada uma dessas aqui. Enfim, está criado o meu repositório. Agora eu vou lá no... Aí vocês vão lá no Git de vocês e nós vamos apontar, tá, o nosso projeto, né, o nosso projeto para, né, nós vamos apontar o nosso projeto para o Git, tá, para mandar o nosso projeto para o Git. Para fazer isso, nós vamos adicionar ele aqui. Ó. Notem que nós estamos dentro de PW, que foi o mesmo nome que eu dei para o meu diretório lá no GitHub, tá? Lembrando que aqui vocês devem estar com o usuário e o e-mail da mesma forma que lá, e ele provavelmente vai pedir que em algum momento vocês coloquem a senha para poder acessar. Então eu vou colocar aqui, para que eu aponte o meu diretório local para o GitHub, né, que é o diretório remoto, eu vou criar aqui, eu vou botar o comando git remote add origin tá? Vou lá aqui no meu projeto, lá no meu diretório, vou copiar, tá? Vou copiar essa URL do meu diretório, eu vou colar aqui no cmd e no final eu coloco ponto .git. Tá? Se der tudo certo aqui, ele não vai aparecer nenhuma mensagem. E agora o que eu vou fazer? Agora que eu já estou apontando o meu projeto, né? O meu diretório local para o meu diretório lá no GitHub, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar, né, o nosso projeto para lá. Então eu vou pegar aqui, vou colocar git push. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou mandar o meu diretório para lá. Vou colocar git push origem master. Tá? Se tiver tudo certo, ele vai subir o diretório para lá. Tá? Ele vai dar esse erro aqui pelo seguinte, porque como eu estou trabalhando com duas contas aqui, tá? Ele vai dar esse errinho aqui dizendo que não tem como subir, né? Foi rejeitado o projeto porque eu estou trabalhando com duas contas. É como se eu precisasse de autorização, né, de um dos usuários de um dos colaboradores do projeto para que eu pudesse enviar o projeto para lá devido às alterações que foram feitas. Mas eu posso fazer o seguinte, como eu sei que é eu mesmo que estou trabalhando, então eu vou colocar aqui force para forçar a ida desse meu projeto. Tá? Então ele vai retornar para a gente isso aqui. Dizendo que a atualização foi feita forçada, né? Eu vou lá no meu Git, no meu GitHub, atualizo o meu repositório, tá? Tudo que a gente fez está aqui, tá? Inclusive o nosso index HTML, tá? Tudo está aqui. E como eu tinha falado para vocês, o meu colaborador aqui, que é o Rogério PS01, tá? Que também foi uma conta que eu criei para que a gente utilizasse e trabalhasse durante o nosso curso, tá? Então, conseguimos trazer o nosso projeto para cá, tá? Toda a parte do repositório está aqui, tá? Do jeito que a gente criou lá, tá? E eu tenho a possibilidade também de clonar o meu repositório, tá? Por exemplo, eu quero
buscar algum projeto dentro do GitHub. Eu quero obter algum projeto dentro do GitHub. Para isso, eu vou fazer um teste com o nosso próprio projeto que a gente já tem aqui, do curso PW. Então, eu vou sair do meu diretório que eu estou. Tá, então, eu vou colocar aqui, ó, cd ponto para descer um nível no nosso diretório. E eu vou criar aqui um diretóriozinho chamado de projetos GitHub, tá? Para eu baixar esse, desculpa, né? Tem que criar a primeira pasta, né? Vou colocar aqui mkdir, que é o comando para criar o diretório, projeto GitHub. Então ele vai criar esse meu diretório aqui. Se vocês observarem lá, eu vou abrir aqui o diretório. Vou abrir aqui o diretório. Aqui dentro de curso. Desculpa. Aqui dentro de curso PW, né, eu tenho aqui o PW. Dentro de curso PW eu tenho o que eu acabei de criar. Projeto GitHub. Acabei de criar. 30/7 às 8h22. Tá? Então, para dentro desse meu... Eu vou entrar agora dentro desse meu diretório que eu acabei de criar. Projetos GitHub. cd espaço projetos GitHub. Entrei dentro do meu diretório. E agora, para esses aqui, digamos que eu queira clonar alguns projetos que eu tenho lá. Ou de outras pessoas que eu queira verificar o código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, né, e vou colocar git clone, tá? E o projeto que eu quero clonar. Então, o que eu quero clonar? Eu quero clonar o meu diretório PW. Então, git clone, copiei aqui, ponto git, e vou baixar. Tá? E ele vai fazer a clonagem aqui. Então, eu vou verificar lá se realmente foi feita a clonagem. Então, dentro do projeto, está aqui o meu PW da mesma forma que eu criei lá. E aqui eu posso pegar e fazer alteração. E isso funciona, por exemplo, para trabalhar de forma colaborativa. Alguém vai pegar e vai clonar o projeto que eu coloquei lá. Não é uma coisa que eu tenho mais só local, eu já tenho isso lá no meu GitHub, e as pessoas podem pegar, baixar o meu incrível projeto e fazer alterações. E aí, à medida que a gente for evoluindo, eu vou mostrando para vocês como que a gente faz para trabalhar de forma colaborativa dentro do GitHub. Então, por enquanto, seria isso. Muito obrigado e até a próxima.